Muito bom! Nesse vídeo eu vou te explicar o real motivo de você não estar perdendo gordura, especialmente para as minhas amigas, para as minhas irmãs, para as minhas conhecidas aqui, que são as mulheres, que têm fluxo menstrual, que têm oscilação hormonal, que de fato a perda de gordura é muito mais difícil. Então, se você é uma pessoa que já está fazendo um plano alimentar, já treina e não está tendo resultado, isso não é nada normal. Isso a gente precisa ajustar e com certeza nesse vídeo você vai ter vários insights do que você pode ou não estar errando. Se você é aquela pessoa que a roupa tá marcando errado ali, que você fala, pô, não tá legal, eu acho que esse vídeo de fato é para você. E se você não me conhece, meu nome é Dani, eu sou o Dani, nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Para mim é um prazer estar compartilhando conteúdo com você aqui. Se você ainda não é inscrita nesse canal, por favor, considere se inscrever. E se você já é inscrita aqui, você já sabe, deixa o like de confiança aí porque o vídeo vai ser muito bom. O primeiro ponto, e eu acho que o mais importante, é interpretar e saber o ponto que você está. Como eu falei, se você já faz dieta, se você já treina e não está tendo resultado, alguma coisa tem de errado. Eu percebo nas minhas pacientes, sejam principalmente das consultorias online, que elas não sabem se estão tendo resultado ou não, mas devido à demanda de oscilação hormonal, a insegurança, principalmente quando a menina está ali na fase lútea ali, ela fica insegura, fica um pouquinho mais afável, e aí acaba achando que não está tendo resultado. E eu sempre falo, pô, então a gente precisa mensurar esse resultado. Primeiro ponto, a balança. Quando o contexto é perder gordura, a balança não é o nosso melhor ativo, não é o nosso melhor recurso, porque, de fato, muitas vezes a balança não baixa, mas você pode estar remodelando o teu corpo, aumentando massa magra e perdendo gordura. Quando o objetivo principal é a perda de peso, a balança conta. Pô, Dani, mas aí eu tô ganhando massa magra, olha. Pensa comigo, se você quer perder peso, não gordura, mas você quer perder peso, a balança tem que baixar. Ah, mas eu tô ganhando massa magra. Alguma coisa tá de errado, porque possivelmente você tá num déficit calórico mais agressivo, é diferente perder peso do que eliminar gordura. Você já tá num déficit calórico mais agressivo, não era o momento de começar a ganhar massa magra. Mas no nosso contexto, a balança ela pode ajudar desde que você não fique bitolada, porque como eu falei, um exemplo, você perdeu 2 kg de tecido adiposo e ganhou 2 de massa magra, na balança fica no 0 a 0. Se você se basear somente com a balança, você vai ficar surtada e não é o melhor momento para isso acontecer. O segundo ponto que eu gosto e que eu uso muito na consultoria online, no Afina Mais, é as fotos. As fotos não mentem, cara. Então eu sempre peço para tirar a foto no mesmo ângulo e com a mesma luz. Por quê? Porque às vezes a menina vai lá e tira em luz diferente ou num ambiente diferente e aí aparece ou não mais definição e aí ela acha que está tendo ou não resultado, ou seja, pode enviesar os nossos dados ali e também pode dar um mau norte para a nossa conduta. Mas a foto é muito importante desde que você faça certinho, que você coloque na mesma luz e com o mesmo ângulo, de preferência com a mesma vestimenta. E eu também gosto de colocar um contraste na cor da pele. Então, por exemplo, se a mulher é branca, eu gosto que o top, o shorts ou até mesmo o biquíni seja preto e vice-versa. Por quê? Porque aí eu consigo de fato destacar o resultado ali, consigo acessar melhor o físico dessa pessoa.
mas as fotos não mentem, recomendo que você faça. Normalmente as meninas não gostam de tirar a primeira foto, né? Se sentem inseguras, se sentem desconfortáveis e eu entendo tudo isso, mas é muito importante. Por quê? Porque a balança para eliminar gordura não é o nosso melhor parâmetro e já as fotos já pode dar um norte. Por quê? Vou dar um exemplo. Na minha consultoria online, obviamente, é online. Eu não consigo fazer avaliação física presencial. Então, a gente já acaba perdendo um bom método. E a avaliação física, tem duas, né? Tem várias, mas duas que eu vou citar aqui. Tem a de bioimpedância, mas acho que tem muitos desvios de erro na bioimpedância. Por exemplo, se você fez numa fase da sua menstruação, né, do seu ciclo menstrual, e aí você repete ela em outra fase, já vai dar um conflito de erro ali. Se você bebeu água, se você não bebeu água, se você comeu, se você não comeu, se você de fato está em jejum às 4 horas que a balança pede, ou seja, a avaliação de bioimpedância eu particularmente não gosto. Eu gosto dessa daqui que a gente usa, que é a de antropometria, com adipômetro, porque aí eu consigo acessar a pele da pessoa. Mas existe um detalhe, como eu falei, aqui eu proponho uma consultoria online. Por quê? Porque eu acabo recebendo muitas pacientes online que me mandam a avaliação da academia. Mas veja só, nós precisamos manter um padrão para entender a sua evolução. Aí hoje você faz com um professor, amanhã você faz com outro. Hoje um usou uma metodologia, uma equação de antropometria, da outra vez o outro usou outra. Automaticamente, ou acessou pontos diferentes do seu corpo, né? Milímetros ali, centímetros para um lado ou para o outro, já é o suficiente para descaracterizar a tua avaliação física, já desconsiderar e ter um desvio de erro muito grande. Se, por exemplo, você entrou na minha consultoria e vir a fazer uma avaliação física para me mandar, certamente eu vou pedir para que seja sempre com o mesmo avaliador, de preferência no mesmo horário ali, se for da academia principalmente, né? Justamente para conseguir saber se de fato você está tendo um resultado ou não. Esse é um ponto muito importante, esse é um ponto muito interessante. Porque, como eu vou falar no próximo tópico, perder gordura não é difícil, desde que você siga a primeira lei da termodinâmica, né? Desde que você siga a termodinâmica, ela não é. Então, talvez você não esteja só entendendo se você está tendo resultado ou não. E um outro ponto que eu gosto muito de trabalho, mas eu acho que daí ali já se torna uma questão de consciência, que é as roupas propriamente dito. A mulher vai lá, usava 46, agora ela usa 42, agora ela usa 38. É inegável que ela teve um ponto de evolução. Agora ela está usando, voltou a usar o G, um M ali. Aí ela voltou. Perceba que ela vai usar uma roupa mais coladinha. Ela sabe onde que cola aquela camiseta, onde que aquela leg marca, e de repente ela vê que, mas já não está mais marcando aqui. Então, só que aí por que eu digo isso, né? Que normalmente as mulheres têm aquele ponto principal como evolução. Aí elas mandam mensagem, tô usando aquela roupa de novo, uma roupa X, essa roupa que marcava isso já não está mais marcando. Então, podemos usar isso como um ponto de evolução. Inclusive, algumas pacientes, eu acho interessante que elas chegam para mim e colocam como meta, então eu quero entrar nessa roupa aqui de novo em X tempo. Aí ela vai lá e entra e tal. Cara, então são 4 pilares principais para você verificar os seus resultados. E verificar os seus resultados é muito importante. Você tem a balança, seja cauteloso, a foto para mim é a melhor, a avaliação física tem os seus devidos cuidados e aí tem a roupa. São esses 4 pontos. Comece a observar isso, que talvez você esteja tendo resultado, só não está vendo eles, porque de fato eliminar a gordura é um processo um pouquinho mais delicado. Perder peso, você perde peso na balança, você viu que tá dando boa. Eliminar a gordura já é remodelar o seu físico, é diferente, né? E olha só, a calma, né?
Eu até anotei esse ponto aqui. Calma, perder gordura não é linear. Você não vai ver isso aqui acontecer, por exemplo. Tipo assim, você começou numa data e agora simplesmente caiu de forma reta. Tipo, você começou nessa data, hoje é aqui, e aí a gordura aconteceu isso. Não, normalmente você baixa um pouquinho, aí você tem vida, você vive, você é uma pessoa. E aí, putz, deu uma furadinha na dieta, aí você baixou um pouquinho, aí sobe um pouquinho, aí você baixa mais um pouquinho, aí sobe um pouquinho, aí baixa um pouquinho, sobe um pouquinho. Tem muitas pessoas que eu atendo há muito tempo. Afinal, eu tô nesse rolê aqui há mais de 10 anos, né? Do fitness. E é interessante como eu comecei a observar que às vezes a pessoa vai bem 2, 3 sessões e aí uma ela sobe. Então ela baixa 1, 2, 3, aí ela sobe. Aí ela baixa 1, 2, 3, aí ela sobe. E tem gente que tem um delay, né? Tem um delay, que isso muda de pessoa para pessoa. Tem gente que faz 2 e sobe 1, tem gente que baixa 1, sobe 2. Aquele caso, né, da pessoa que chega para você, chega para mim no consultório e fala assim: oi, vim para perder 5 quilos, agora só falta 7. Acontece, tá tudo bem. Inclusive eu vou falar sobre isso no final ali, que é interessante a gente conversar. Então a gordura, ela não é linear, essa queima de gordura ela não é linear. Você precisa de tempo e muita dedicação e não pode desistir do processo, porque se você está fazendo o plano, já está difícil, se você parar, aí que descaralhou o negócio todo, né, cara? Calma. Perder gordura não é difícil, por quê? Porque é termodinâmica. Então, se você não está perdendo gordura, você entendeu os métodos avaliativos e mesmo assim não está vendo evolução, possivelmente você não está em déficit calórico. Por exemplo, déficit calórico é você comer menos calorias do que você gasta. Entenda o seguinte, você nunca vai ver alguém falando assim: nossa, eu estou gastando muito e minha conta no banco continua a crescer. Percebe que não fecha? Ou você se restringe um pouquinho mais para guardar mais no banco, né? Ou vice-versa. Entende? O que eu quero te dizer é que déficit calórico é isso. Se você comer menos calorias do que você está gastando, automaticamente você vai ter resultado. Claro que eu não posso também ser superficial e acreditar que as coisas morrem aqui. Não, porque na biologia, eu gosto de falar isso, 1 mais 1 pode ser 2, não quer dizer que vai ser. Por quê? Porque aí tem questão inflamatória, tem intestino, tem alergia, tem intolerância, tem o ciclo menstrual, ou seja, tem muita coisa envolvida, mas em tese, considerando aquela perda que não é linear, se você não está perdendo a médio e longo prazo gordura, certamente você não está em déficit calórico. E existem diversos motivos para isso. Por exemplo, às vezes você não está pesando os seus alimentos. Ah, Dani, mas isso é importante? É muito importante, porque 2 colheres de arroz com fome é uma coisa. 60 gramas de arroz é outra coisa. Consegue entender isso? Você vai lá, pô, hoje eu tô com fome, é só mais um, você afunda mais a colher ali, né? É 20 gramas, um exemplo, de pasta de amendoim. Pô, mas você não pesou, cara, e você meteu. Eu lembro uma vez que na consultoria, a pessoa recebe vários aplicativos, um deles é para dieta. E aí tem o diário alimentar. E aí eu olhei, pô, uma tapioca assim, aí a tapiocona, e pintada assim de pasta de amendoim. Aí eu falei, cara, eu não passei tudo isso daqui de pasta de amendoim pra ela, não. Aí eu fui mandar mensagem. E ela, não, Dani, tá certo e tal. Eu tomo uma colher. Eu falei, não, pesa pra mim 20 gramas. Aí da tapioca, que era um exemplo desse tamanho aqui, que tava pintando inteiro, na outra refeição, na outra vez que ela foi fazer, de fato era só um pouquinho, ou seja, ela estava exagerando na pasta de amendoim. E aí entra um ponto muito interessante, cara, que são as calorias ocultas da sua dieta. A mulher já tem uma taxa metabólica basal mais baixa, a mulher tem menos tecido muscular, a mulher tem menos gasto energético durante o treinamento, até porque por vezes o seu peso é menor e é uma correlação direta frente a isso.
Então a taxa metabólica basal, o gasto energético já é menor. Perceba que se você fizer pequenas refeições como essa, cara, já coloca em pauta, em descrédito, o seu déficit calórico. E aí, fia, irmã de Deus, não vai dar boa. As calorias ocultas, por vezes, é tipo assim, um fio de azeite, um azeite de oliva aqui para temperar a salada. Beleza, cara, é extremamente saudável, mas se não estiver calculado, às vezes está bloqueando o seu resultado. Lembro uma vez que eu tinha uma paciente também que ela não secava de jeito nenhum. E aí, de não secar de jeito nenhum, fui observar, ela tomava suco todos os dias. É ruim? Não, por vezes é muito saudável. Mas, no caso dela, estava deixando o saldo calórico positivo. Teve uma outra vez, aí não é mulher, aí é homem, né? Um atleta, aí ele não secava de jeito nenhum, cara. Não secava de jeito nenhum. Não batia a condição, eu falava, caceta, cara, por que não tá vindo isso? Aí, beleza, daí um dia ele começou a me relatar o que ele estava comendo. Ele começou a relatar o que eu tinha prescrito para ele, né? E nesse horário eu faço isso, nesse horário eu faço aquilo, daí a batata eu faço no air fryer. Aí eu falei, você tá pesando antes essa batata? Ele falou assim, ficou quieto, né? Eu falei, cara, você não tá pesando antes? Porque a batata desidrata. Então, se eu te passo um exemplo, 300 gramas de batata, se ela estiver assada, para dar 300 gramas, deu no mínimo 900 que você teve que colocar lá dentro da air fryer. Dito e feito, cara. Foi ele arrumar isso 3 dias depois a condição física veio. Então as calorias ocultas eu acho que é o ponto principal, assim, né? Sem contar a questão do final de semana, que o final de semana mata a galera, cara. O final de semana arrebenta todo mundo, né? É como eu falei, você nunca vai ver uma pessoa que está gastando muito falando que a conta do banco está aumentando. Não tem como. Não tem como. Se você está em déficit calórico, as coisas vão acontecer. Mas por vezes, chega no final de semana, você acha que não tem problema. Domingo, quem que segue dieta no domingo? Como Paulo falava para Timóteo na Bíblia, né? Se você precisa de um espelho, olha para mim que eu estou aqui. Eu sigo dieta no domingo, cara. Eu sigo dieta no domingo, eu gosto de seguir dieta sempre. Para mim é estranho quando eu não estou na dieta, mas obviamente eu entendo que cada um tem as suas necessidades, tem os seus pontos os seus motivos. Mas, sinceramente, cara, para mim não faz sentido algumas coisas. A mulher reclama da autoestima baixa. A mulher reclama que o intestino tá ruim. Mulher reclama que não tem disposição. A libido da menina tá extremamente ruim. Tá tendo queda de cabelo. E aí, cara, ela tá num cenário caótico. A solução principal é fazer ela eliminar a gordura, ter mais resultado dessa forma, porque aí sobe a autoestima, que vai comer melhor, que vai subir vitaminas e minerais, que o cabelo vai parar de cair, que ela vai entrar na roupa e vrum. Aí não faz sentido na minha cabeça ela não se dedicar 2, 3 meses para ter uma melhora exponencial e depois trabalhar no estado de manutenção, porque todo final de semana ela chuta o balde, cara. E aí a maioria não tem resultado por causa disso. Final de semana arrebenta. Eu prefiro às vezes fazer uma refeição livre na semana do que no final de semana. Porque no final de semana, mente vazia é oficina do carboidrato. Se você chegou até aqui no vídeo e está fazendo sentido para você, coloca aqui nos comentários. Mente vazia é oficina do carboidrato. Eu gosto demais quando vocês interagem lá nos comentários, né? E, obviamente, esses são os motivos que, por vezes, você não está eliminando a gordura. Mas você pode, sim, né? E deve começar a pensar em um estado de aumentar o seu gasto calórico. Inclusive, fazer aeróbico demais, eu já vou falar com você sobre isso. Fazer aeróbico demais pode ser um problema para quem quer eliminar gordura, mas eu já vou explicar. Só que às vezes você não está eliminando gordura porque está fazendo baixa atividade física. Hoje em dia, agora está acabando um pouco, mas era muito home office, a pessoa trabalha em escritório, e aí por vezes ela não gasta calorias, cara. A gente chama de NEAT, né?
que é atividade física não relacionada ao exercício físico. Então é ir na padaria comprar o pão de a pé, é ir no mercado de a pé, é deixar o carro mais longe no estacionamento para você ir caminhando até o estacionamento, até o lugar que você vai, é você ir buscar a criança na escola de a pé, se movimentar, gente, se movimentar. Não se movimenta, aí o gasto calórico fica mais baixo ainda. Eu vou te contar que o NEAT, ou seja, né, atividade física não relacionada a exercício de fato, ele é mais importante do que o aeróbico, porque você vê uma pessoa que muitas vezes seca muito bem, mas é porque a atividade física dela, a atividade do dia a dia é extremamente agitada. Então é importante, cara. Às vezes você não está se movimentando, é por isso que a gordura não está baixando. E aí, a gordura também não queima quando você não dorme direito. Quer ver um exemplo? Se você tem uma noite de sono mal dormida, já é o suficiente para dessensibilizar a tua insulina. Aí o teu corpo não entende o que é aquela falta de energia, ele não sabe que é porque você não dormiu bem, ele vai entender aquilo ali como falta de carboidrato e vai começar a aumentar o teu ruído alimentar. O que é o ruído alimentar? É ficar pensando em comida. Pode perceber, se você tiver você é mãe, aí você não dormiu direito, pode perceber que no outro dia você vai ter mais fome. Normalmente é teu corpo cobrando por energia. Interessante isso, né? Sem contar que há muito bem esclarecido isso na literatura, que quando você quando você dorme mal, você baixa a testosterona e sobe cortisol, ou seja, você fica até mais estressado do que o seu normal. E por que esse é um problema? Porque aí, cara, o que eu já vi de físico que se destrói somente por cortisol alto, não é igual, não é igual. Tem uma vez, eu atendi uma atleta de fisiculturismo, inclusive eu acho que eu tô aposentando fisiculturismo porque eu já não tô mais pegando essa galera, sabe? Mas eu atendi uma atleta e, cara, o físico dela não vinha, não respondia de jeito nenhum, sabe? Não baixava aquele percentual de gordura. Eu falava, meu Deus do céu, cara, como é que eu vou resolver esse caroço? Aí eu lembro que eu fui fazer a avaliação física nela, eu falei, cara, deixa eu ver teu pé. E vai fazer sentido. Deixa eu ver seu pé. Aí, quando eu fui olhar o pé dela, quando você vai secando, vai perdendo muita gordura e tal, quando você está num estágio mais avançado, é normal você começar a ficar murcho, inclusive o peito do pé também. E aí eu olhei aquele peito do pé assim, ó, o pé, a sola do pé, surrada, surrada, surrada. Aí eu falei pra ela assim, falei, Lívia, pode fazer, eu fiz uma refeição livre pra ela, falei, pode fazer essa refeição livre nessas quantidades aqui e descansa, fica 2 dias, hoje no caso, e amanhã também sem treinar. Era a folga dela, na época ela era enfermeira. E aí falei, aí você fica esses 2 dias sem treinar e descansa, pé pra cima, vai dormir. Você acredita que passou os 2 dias, eu fui fazer a avaliação física com ela, a pele colou. Perceba como o cortisol atrapalha o resultado. Atrapalha demais, né? Então estresse alto, não dormir direito. Também, nesse caso, você vai baixar, vai eliminar a gordura, você está fazendo tudo certinho conforme nós conversamos, aí você vai ter fome. Cuidado quando você aumenta a frequência das suas refeições, diminuindo o volume dessa refeição. Ou seja, você faz várias pequenas refeições durante o dia, mas nenhuma que mata a fome de verdade. Então, esse daqui é um cuidado que tem que se ter, porque toda vez que você bate na fome, aumenta tanto a fome quanto seus desejos, aumentando suas fomes e seus desejos, o que acontece? A pessoa come, fura a dieta, gera frustração, não tem resultado posterior, e esse é um dos grandes motivos que o pessoal não consegue ter bons resultados. E aí entra a questão do aeróbico demais, cara. Tem 2 motivos que ele pode estar te atrapalhando. O primeiro, aeróbico demais aumenta mais a sua fome. Então, fazendo um link com o tópico anterior, se você pega e está fazendo muito aeróbico, aumenta a sua fome, não quer dizer que ele seja ruim, tá? É que só para você entender a correlação. Aí aumenta demais a tua fome, você não consegue segurar na dieta e manda um pão com margarina lá e matou seu déficit calórico. Problema? Muito problema nesse caso.
E o segundo ponto é que a grande maioria das mulheres não tem uma maturidade muscular, afinal nem tem hormônio suficiente para isso. Daí ela começa a cortar comida, ela começa a entrar num estado de déficit calórico grande e aí ela começa a adicionar muito aeróbico. O nosso músculo, ele estoca carboidrato, que a gente chama de glicogênio muscular. Só que aí você está usando muito desse carboidrato para a demanda da atividade física que você está. E aí o que acontece? Você começa a esvair, começa a gastar, fazer uma depressão nesse glicogênio muscular. E aí o físico fica soft, ele fica fofo. Aí você olha na foto e fala assim, parece que não está definidinho. E por vezes é o gasto calórico na questão do aeróbico que está demais. E é muito comum a pessoa querer eliminar gordura, a primeira coisa que faz é começar a querer correr feito louco, né? Então, e também tem outra questão aqui quando nós envolvemos a fome, que é o déficit calórico muito alto, né? Pô, Dani, quero secar a todo custo, vou cortar demais comida aqui. Acredite, os corpos bonitos que você vê na internet, no Instagram, aqui no YouTube e tal, ele é mais por consistência, constância, que é o tópico que a gente vai falar daqui a pouco, do que necessariamente por déficit calórico. Porque se você vai lá e mete um déficit calórico grande, vai gerar toda a restrição alimentar alta, vai gerar compulsão alimentar, o que vai fazer você sair do plano. E também tem um outro ponto que é a mentalidade, né? Eu chamo da dieta do tudo ou nada, nada agora e tudo depois, né? Você vai lá e começa a pegar muito. Tipo, cara, quero fazer tudo muito certo. Não pode errar uma grama na dieta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. Só que fica insustentável de forma comportamental, né? Você não consegue sustentar aquilo ali. Também gera muito aumento da fome. E aí você sai do plano de novo. Perceba que tudo se envolve, de fato, estar num déficit calórico como base, como um pilar principal, para dar base para tudo acontecer. Só que se você baixar demais, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. Nesse caso da mentalidade de tudo ou nada, eu prefiro que você seja mais constante. Que você tenha um déficit calórico baixo, né, que para o suficiente para gerar uma perda de gordura, mas por outro lado que você tenha uma vida social, que você consiga pelo menos uma vez na semana fazer uma refeição livre premeditada ali, né, pré-determinada. Eu passo isso muito para as minhas meninas da consultoria online, que você pode comer até X de alimento. Pô, vai ser um hambúrguer só que sem as fritas, ou tá muito sequinho ali, vamos colocar um hambúrguer mais as fritas, vamos colocar X pedaço de pizza. Observa, a pessoa vai lá e tem muita retenção de líquido, aí colocar shoyu num japa ali não vai ser legal, porque ela vai reter muito mais líquido, vai inflamar muito mais. Colocar muito queijo, tem intolerância à lactose, então até isso a gente tem que cuidar para que consiga de fato ter bons resultados, né? E se fez sentido para você, você gostaria de ter um bom acompanhamento de dieta, de treino, feedback semanal, eu te convido a vir conhecer mais a minha consultoria online. O link está aqui na descrição. Você vai lá, vai falar diretamente com a Paty, que é minha assistente lá, e vai ser um prazer cuidar de você. E não é um valor muito alto não, cara. Se você fosse pagar separado a dieta, um nutricionista e um treinador, você já ia ter um gasto pelo menos 3 vezes maior, né? Show de bola! Espero que tenha feito sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo nesse vídeo em poucos segundos. Bora!